Bom dia, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e vocês estão na Escola de Filosofia. Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a Teogonia de Hesíodo. Vamos explicar como tudo começou. Mas antes, se você chegou aqui pela primeira vez, nós estamos dando um curso sobre a história da Grécia, o curso mais completo da língua portuguesa. Se você quer ajudar a financiar esse trabalho, porque são vocês que pagam minhas contas, assista a aula e, se você gostar, contribua financeiramente com o canal. Como? Vai aí na descrição. Tem aí o meu Pix, tem o PayPal, tem o... Você pode se tornar um clube de membros, você pode comprar essas maravilhosas canecas. Olha que coisa bem feita. Ou, se você não puder, você pode dar o like no vídeo, se inscrever no canal, enfim. Você decide. Ao longo das aulas que nós demos sobre mitologia, se você está chegando pela primeira vez, a gente já falou de muita mitologia nesse canal aqui e vamos continuar falando. Quer vocês queiram, quer vocês não queiram. Professor, não aguento mais mitologia. Dá-lhe mitologia. Frequentemente é mencionado o Monte Olimpo como a morada dos deuses. O que algumas pessoas não sabem é que ele não era um local imaginário, imaterial. Pelo contrário, ele existia fisicamente. Havia um Monte Olimpo no território grego, numa região conhecida como Tessália. É claro que eu vou deixar um mapa em algum lugar aqui. Ao norte dele, havia uma outra localidade chamada Pieria, que se destacava pelo seu ambiente alegre, acolhedor, até inspirador, onde os poetas iam para compor as suas poesias. Foi nesse local que uma deusa chamada Mnemosine, ou melhor, a memória, a deusa chamada Memória, foi ali que ela escolheu ter os seus filhos. Os filhos que ela terá com Zeus. Zeus o Garanhão. A memória teve 9 divindades, 9 garotas, uma mais graciosa que a outra. Cada uma delas sendo as filhas da deusa que personificava a memória. Cada uma delas tinha um pedacinho da memória. Havia, por exemplo, a poesia, havia a música, havia a tragédia e, naturalmente, havia a própria história. Esses eram os nomes dessas garotas.
Essas garotas dançavam, cantavam, tocavam instrumentos. Elas passavam dias deleitando os deuses no Olimpo, quando Zeus estava entediado. Ele chamava algumas delas, ou todas elas, para tocar para ele. Mas o que elas gostavam também de fazer é soprar segredos divinos nos ouvidos dos humanos. Sabe qual era o nome delas? Elas se chamavam musas. Uma das musas era a história, que inspirava o historiador, que inspirou Heródoto, por exemplo. A outra era a tragédia, que inspirou Sófocles. A poesia, e haviam várias musas da poesia, por exemplo, a musa da poesia épica, que inspirou Homero. Todas essas deusas se deleitavam contando segredos dos deuses para os humanos, que se tornavam os seus porta-vozes. Um belo dia, as deusas todas se reuniram e decidiram juntas inspirar um único humano. O objetivo? Contar os mistérios do cosmos. Contar o nascimento do universo. Como tudo começou. Elas tinham que escolher bem. Não podia ser qualquer um. Era necessário escolher um homem inteligente, experiente, mas que também tivesse condições intelectuais de absorver todo esse conteúdo e repassar aos seus semelhantes. Elas procuraram muito e encontraram o sortudo. Elas encontraram um velho pastoreando suas ovelhas em algum ponto do século VIII ou século VII antes de Cristo. Um velho que morava numa pobre comunidade, numa pequena, numa humilde aldeia aos pés do Monte Helicon. Um homem que, assim como Homero, tinha experiência de recitação. Era também um bardo. E já tinha inclusive ganhado concursos a respeito disso. O seu nome era Hesíodo. As musas se aproximaram de Hesíodo para lhe contar os mistérios do universo. O que elas iriam contar? O nascimento e os grandes feitos dos deuses. E, portanto,
o nascimento do universo. Porque não há nada no universo que não seja divino. Então, ao contar o nascimento dos deuses, você automaticamente estará contando o nascimento do próprio universo. Porque o que é o universo se não partes dos deuses? Foi o que contaram para ele. Assim, esqueçam a teoria do Big Bang. Esqueçam o Deus cristão. Ouçamos Hesíodo e vamos aprender como os gregos explicavam o início dos tempos. Sejam bem-vindos à Teogonia. As primeiras coisas que essas musas contaram foram as seguintes. Para começo de conversa, os deuses não existiram para sempre. Assim como eu e você, os deuses nasceram. Os deuses foram concebidos. Os deuses não são eternos. Eles se tornaram eternos a partir do momento que nasceram. Segundo ponto. Não existe apenas um Deus. Existem inúmeros deuses. Tantos deuses quanto forem as manifestações naturais. Os gregos eram politeístas. Terceiro, os deuses gregos não transcendem o universo. Eles não vão além do universo. Por quê? Porque eles são o próprio universo. Existe uma coincidência entre os deuses e o universo. E vocês vão entender exatamente quando eu começar a contar, ou melhor, quando Hesíodo começar a contar como são cada um dos deuses. E você vai perceber que cada um deles é um pedaço do universo. Ao contrário do Deus cristão, que de fora do universo criou o universo, ao contrário do Deus cristão, que está além do universo, o universo está dentro do Deus cristão, mas o Deus cristão não se limita ao universo, ele é o universo e um monte de outras coisas. Ele é o universo e muito mais. Ao contrário dele, os deuses gregos não estão além do universo, eles são imanentes ao universo. Fora do universo, fora do que eles chamavam de cosmos, não existiam deuses, porque não existia nada. Os deuses, ou um deus, os deuses não criaram o universo. Os deuses gregos não criaram o universo.
Ao contrário do Deus cristão. O Deus cristão criou o universo como se fosse um relojoeiro, juntando peças para fazer o relógio perfeito. Os deuses gregos não criaram o universo. O universo nasceu como resultado de uma sucessão de partos dos deuses. Conforme eles iam nascendo, iam parindo seus filhos e seus netos, as coisas distintas do mundo também iam nascendo, porque elas eram os próprios deuses. E assim, as musas explicam a Hesíodo, sopram nas suas orelhas que o primeiro deus a existir foi uma criatura chamada Caos. O mais velho de todos os deuses, um ancião. Quase tão velho quanto a Dercy Gonçalves. Coitada. O caos. O caos era o espaço desordenado. O caos era um ambiente indefinível. Era o local sem nenhuma forma ou sem nenhuma estrutura reconhecível. O caos não era o nada. O caos era uma coisa, mas uma coisa que não tinha forma. Era um ambiente, o espaço desordenado. Se você quiser colocar isso em termos cosmológicos, da cosmologia atual, o caos seria qualquer coisa que existisse antes do Big Bang. Uma coletânea de partículas e energia interagindo randomicamente e incapaz de formar qualquer estrutura. Dentro dele nasceu Gaia. Não outra senão a Terra. Hesíodo descreve Gaia da seguinte maneira: a deusa de amplo seio, sólido sustento de todos os imortais que habitam o cume nevado do Olimpo. Gaia era a Terra. A Terra. A terra onde estão apoiados esse prédio onde eu dou aula, a sua casa onde você assiste aula e tudo o que mais existe. A terra, o chão, com seus buracos, suas imperfeições, o chão. Contrariando cosmologia atual, para os gregos ou para Hesíodo, foi o que contou as musas, nós deveríamos acreditar. A Terra nasceu antes do Sol. Antes do Sol. Nas profundezas da Terra,
nas profundezas de Gaia, um terceiro Deus foi gerado. Um homem chamado Tártaro. A melhor representação de Tártaro é: Tártaro era um imenso abismo, uma enorme caverna. Tártaro não era outra coisa senão os porões de Gaia, o interior de Gaia, as cavernas escuras e os buracos de Gaia. As musas explicam a Hesíodo: se você pegar uma bigorna e jogar no Tártaro, ela demorará 9 dias e 9 noites para chegar até o fundo do Tártaro. Veja como ele é fundo. Um lugar escuro, triste, úmido, medonho. Foi lá que Hades construiu o seu império da morte. Porque o Tártaro não é outra coisa senão o submundo, para onde nós iremos quando nós morrermos. Então vocês percebem que o Tártaro era um local físico. E, portanto, o Hades também era um local físico. O que explica a possibilidade de pessoas como Hércules, ou Teseu, ou Ulisses conseguirem ir para lá. Quer dizer, os humanos, nesse caso, os humanos heróis, os semideuses, estavam andando normalmente pela Terra, eles encontraram lugares na Terra, que até hoje ninguém sabe aonde, por meio dos quais eles conseguiram entrar no Tártaro. Passagens secretas. Infelizmente não ficou nenhum registro, não deixaram nenhum tutorial no YouTube ensinando uma dessas passagens. Bom, Ulisses deixou. Infelizmente não encontraram. Então nós temos Caos, Gaia e Tártaro. Temos um problema. Houston, we have a problem. Eu disse aqui que o universo ele nasceu de uma série de partos, não é? A gente já está vendo alguns aqui. Para haver um parto, precisa haver reprodução. E para haver reprodução, os seres precisam ser atraídos uns aos outros. É necessário que haja uma energia, uma força que empurrem as pessoas umas contra as outras. É necessário que haja uma atração, aquela força que aproxima os sexos opostos. Aquela lei da natureza que determina a perpetuação de tudo o que existe, dos homens e dos deuses. Essa força não existia ainda, mas ela veio a existir. E como você perceberá, ela é essencial para que os outros deuses possam nascer. Sabe qual é o nome dela? Ela se chama Eros. É o deus Eros. Da onde vem, por exemplo, a palavra erótica. Eros era essa energia, essa força que une
os contrários e simboliza a vida e a fertilidade. Sem ele, os deuses não sentiriam vontade de se aproximar uns dos outros. Segundo Hesíodo, abre aspas, Eros era o mais belo dos deuses imortais, aquele que enfraquece os membros, dominando o espírito e a vontade prudente no íntimo de todos os deuses e todos os imortais. Ou seja, Eros não atua apenas sobre os humanos, ele atua também sobre os deuses, porque os deuses gregos também se apaixonam, e nós sabemos isso, porque nós temos um cara chamado Zeus que se apaixonou por metade das mulheres da espécie humana. Eros não perdeu tempo. Assim que Eros tornou-se uma entidade, ele começou a influenciar os outros deuses. Caos teve então um casal de filhos. São eles Érebo e Nix. Érebo era a escuridão, as trevas. As trevas primordiais, as sombras. Então, se você foi para a tua aula de física, você já deve estar percebendo aqui uma coisa. Nas aulas de física, a gente aprende que a escuridão é apenas a ausência da luz, não é? Não para o grego. Para o grego, a escuridão tem uma existência positiva. Então existe um Deus da escuridão, das trevas, e esse Deus é Érebo. E há também Nix, que é a noite. Nix é a noite. Você vai me perguntar, professor, qual é a diferença entre a noite e as trevas? Eu não sei, mas Hesíodo sabe. Ele dá uma explicação que é muito convincente. Ele diz assim, olha, Érebo, a primeira diferença entre os dois era de comportamento, tá? Porque Érebo era rabugento. Érebo era mal-humorado. E Nix também era rabugenta e mal-humorada, mas apenas uma parte. Apenas durante a metade do dia. Na outra metade, ela virava outra pessoa, ficava alegre, feliz. E sabe o que ela mais gostava de fazer? Ir para a superfície e visitar os mortais. Então, todo dia, à noite, visitava os mortais. A gente vê isso sempre quando ali passa das 6, 7, 8 da noite. Então é porque a noite chegou para nos visitar. E normalmente ela não vem sozinha. Ela traz nos seus braços ou no seu ombro o seu filho chamado Hipnos, o sono. E aí todo mundo dorme. Uma outra maneira de você pensar é essa daqui, ó. Imagine que você está no seu quarto e tá de noite. Aí você acende uma vela. As trevas se foram, não é? Mas ainda tá de noite.
Em contrapartida, imagine que você esteja no seu quarto de dia e você feche todas as janelas. Ainda é dia lá fora, mas agora as trevas invadiram o seu quarto. Você está vendo como são duas entidades diferentes? Irrefutável. Se vocês tiverem algum problema, vai reclamar com as musas. Parece que Erebo e Nix fizeram uma conta no Tinder e deu match. Deu match e eles também tiveram duas crianças vibrantes, felizes, alegres. Eu não sei como, né? Se o pai delas era um pé. Mas foi o que aconteceu. Suas filhas tinham uma personalidade totalmente diferente do pai. Eram crianças luzentes. Os dois filhos de Nix e Erebo foram o Éter e uma moça chamada Emera. Sabe quem eles são? A luz. Os dois são a luz. O éter é a luz dos deuses. É a luz que fica do céu para cima. É a luz da lua, é a luz das estrelas, é a luz que está no mundo dos deuses. É a luz que ilumina o mundo divino. Ao passo que Emera é aquilo que nós conhecemos como dia. É a luz que ilumina o que está entre a terra e o céu. É o dia. Então veja que interessante. Existe uma diferença qualitativa entre a luz do universo e a luz da Terra. Veja que interessante. Também é intrigante pensar que para os gregos a luz nasceu da escuridão. Então, como é que a gente pode pensar nisso? Primeiro que, e isso é fato em termos cosmológicos, a escuridão é a regra, a luz é a exceção. Não é? Mas segundo, que o fato da luz ter nascido a partir da escuridão indica que, afinal de contas, existe um laço entre a luz e a escuridão. Porque a luz e a escuridão compõem um mesmo processo, uma mesma dinâmica, um mesmo ciclo. Luz e escuridão são parte de um mesmo movimento. E fica muito claro no ciclo do dia e da noite. O nascimento da luz foi muito oportuno, talvez tão oportuno quanto Eros. Porque se Eros é aquilo que aproxima os contrários, a luz permitiu que os contrários se vissem. Né? Fica meio difícil você encontrar um parceiro se você não consegue ver. Então a luz teve uma função na reprodução dos deuses muito importante. Uma curiosidade fascinante sobre o dia e a noite é que
eles vivem na mesma casa. À noite, Nyx, ela vive no Tártaro. Ela tem um palácio lá no Tártaro. E a filha dela, que é o Dia, Hemera, vive junto com ela no mesmo palácio. Só que, infelizmente, elas nunca se encontram. Porque elas têm turnos de trabalho opostos. Quando a noite está chegando cansada depois de ter vagado pela terra, o dia está saindo para trabalhar. E quando o dia está voltando para casa no Tártaro, a noite está saindo. Então elas só se encontram nos portões do Tártaro, quando uma acena para outra de longe, mas elas nunca convivem. As coisas agora começam a esquentar. Gente, vocês não sabem a novidade. A gente tem uma nova mamãe na cidade. Sabe quem é? Gaia. Se acredita que Gaia tá grávida? A Terra está grávida de 3 filhinhos. Um deles são as montanhas, a morada das ninfas. Um segundo filho é um homem chamado Pontus. Pontus? Quem diabos é Pontus? Você de casa sabe quem ele é. A maioria de vocês já viram Pontus. Vocês só não sabem que sabem. Então Hesíodo vai dar uma dica para vocês. Ele é agitado por impetuosas ondas. Pontus é o mar. Simplesmente o mar. Por fim, o mais relevante aqui para a nossa história foi Urano, que vem a ser o céu estrelado. Quando Urano nasceu, ele encontrou aquilo que ele julgava ser a posição mais confortável para ele ficar. Em cima de Gaia. Urano, quando nasceu, deitou sobre Gaia, envolvendo Gaia por todos os lados, tal como o céu envolve a Terra por todos os lados. Urano, do alto das montanhas, se emocionou com a prole de Gaia e ele chorou. Nós costumamos chamar isso de chuva. E quando ele chorou, suas lágrimas desceram pelas montanhas, tocando em Gaia e produzindo tudo aquilo que nós conhecemos como grama, flores, árvores, e depois caíram nas imperfeições, nos buracos de Gaia, preenchendo-os de água. E assim se formaram os lagos e os rios. A partir do choro de Urano. Professor, tem um problema aí. Quando você contou aquelas histórias da Ilíada e da Odisseia pra gente,
Os deuses não pareciam assim tão comportados como esse. Pô, até agora, é assim, os deuses estão ali convivendo em harmonia, nada dá errado, nasce um filho, nasce o outro, todo mundo se respeita. Ao passo que aqueles deuses da Ilíada eram totalmente perturbados, o que aconteceu? Você está falando dos mesmos deuses? Meu amigo, você não sabe de nada, menino novo. O DNA da vigarice estava dentro deles. E isso começou com Urano. Como eu acabei de explicar, Urano era um pé no saco. Urano deitou sobre Gaia, envolveu Gaia, colou em Gaia e não arredava o pé. Urano não dava descanso para Gaia. Imagina isso, você. Teu filho fique colado em você para o resto da tua vida inteira. E pior, gente. E pior. Eu não tenho uma maneira amena de dizer isso. Então eu vou dizer de uma vez. Urano copulou com Gaia. É isso que vocês ouviram. Mas Urano não era filho de Gaia? Era. Não sei se perdoa, mas pelo menos explica. Não tinha muitas outras opções. O fato é que ele violou Gaia. E não foi uma violação momentânea, porque Urano ficou em cima de Gaia, violando-a 24 horas por dia. Para Urano, estava maravilhoso. Uma cópula de 24 horas. Estava maravilhoso. Mas Gaia sofria. E ninguém melhor do que as musas para contar os sentimentos de Gaia. Urano se comprazia por seus feitos malignos, enquanto a prodigiosa Gaia gemia sob sua opressão. A situação de Gaia só piora, porque em função da cópula, ela começou a ter filhos naturalmente. Primeiro ela teve garotos estranhos com apenas um olho, chamados ciclopes. Depois ela teve criaturas temíveis, os hecatônquiros, monstros com 100 braços e 50 cabeças. Uma visão terrível de se ver. A partir daí, deu-se origem a uma linhagem de deuses chamados titãs. Todos eles nascendo dessa cópula involuntária. E o último desses deuses o último titã a nascer foi Cronos. Naturalmente, quando Cronos nasceu, Cronos odiava o pai. Afinal de contas,
Que filho gosta de ver a mãe sofrer, não é? Quantos casos a gente não tem de filhos que enfrentam seus pais porque seus pais judiaram da sua mãe? Crono, quando era criança, via o sofrimento de Gaia, o sofrimento da sua mãe, e ele não podia fazer nada, mas ele cresceu com aquele sentimento, aquele ressentimento. E ele dizia para a mãe: algum dia eu vou te ajudar, algum dia eu vou te libertar desse cara. Não era apenas Gaia que estava sofrendo. Essas criaturas que nasceram também. Porque como Urano não saía de cima de Gaia, esses deuses, eles eram gerados, mas eles não podiam propriamente nascer, porque eles não podiam sair de Gaia, né? Porque Urano estava em cima. Então, conforme esses deuses foram nascendo, eles tinham que se recolher dentro dos grutões de Gaia. Eles nasciam, mas eles não viam a luz do dia. É como uma criança que sai da barriga da mãe para voltar para a barriga da mãe. Uma situação terrível. Gaia disse que chega. Não aguento mais. Ela pediu ajuda para os filhos dela. Um deles se dispôs a ajudar. Crono, o nosso herói Crono. Crono era um deus. O plano arquitetado por Gaia e Crono é para maiores de 18 anos. Tirem as crianças da sala. Crono se escondeu dentro do guarda-roupa no quarto onde Gaia dormia com Urano. Ele se escondeu ali, ficou ali. E Gaia tinha guardado nesse guarda-roupa uma foice. Quando Urano chegou do trabalho, ele chegou daquele jeito, né? Desejoso de amor, como nos diz Hesíodo. E procurou Gaia. No ápice do ato carnal, Crono saiu do armário em silêncio com a foice na mão, se aproximou do pai e cortou o Bilau de Urano fora. Cortou o peru fora. É isso que vocês estão ouvindo. Não me recriminem, é a mitologia, folks. E o mais inusitado é que o Crono, ele cortou o peru do Urano e ele pegou e jogou o membro para trás assim. Não sei por que ele fez isso, mas ele jogou. E o peru de Urano foi girando pelo ar e gotas de sangue foram caindo em Gaia, porque Gaia era a terra, não é? Então elas foram caindo no chão, portanto em Gaia. Cada uma dessas gotas virou divindades conhecidas como fúrias.
que nada mais eram do que aquelas divindades que punem os humanos quando eles cometem crimes no ambiente familiar. O Peru, eu tenho que pensar em vários codinomes aqui, né, para piroca. A piroca de Urano voou por cima do ombro de Crono. Ela voou e caiu em algum lugar do mar Mediterrâneo. Olha isso, olha isso. Quando ela caiu, ela foi boiando pelas águas até a ilha do Chipre. E lá, a água do mar e a espuma do sêmen de Urano se misturaram e formaram uma bolha. E dessa bolha nasceu Afrodite, a deusa do amor. A deusa cujas atribuições são os sussurros dos jovens, os sorrisos e os enganos, o doce prazer, o amor, a ternura. Eros acompanhou de perto o nascimento de Afrodite e a levou pela mão até o Olimpo. Ela foi a primeira habitante do Olimpo. Quando Cronos cortou o membro de Urano, o deus Urano gritou de dor, naturalmente, né? Ah! Gritou. E assustado, ele descolou de Gaia. E, portanto, ele abriu um vão, um espaço entre Gaia e ele. Ou seja, entre o céu e entre a terra e o céu. Antes, a terra estava aqui e o céu colado nela. Agora, ele abriu um espaço. Quer dizer que havia um vão aqui que não era parte de nenhum deus. Foi apenas por causa disso que seres como nós conseguimos nascer. Portanto, se você aí tinha alguma coisa contra Cronos, agradeça a ele. Não foi Cronos que criou o ser humano, mas foi ele que criou as condições para que nós viéssemos a existir. Tá bom? Seja eternamente grato a ele. Porque, claro, Gaia é uma criatura imortal, é uma deusa. E Urano é uma criatura imortal, um deus. Nenhuma criatura mortal, como nós, pode nascer dentro de um ser imortal, porque tudo que há num ser imortal é imortalidade. Para que haja mortalidade, ela precisa existir em um espaço não imortal, em um espaço mortal. Se Crono não tivesse feito isso com o pai, nós não estaríamos aqui hoje. Então você pode chamar Crono de bárbaro, de extremista, mas é graças a ele que aqui estamos, contando isso e dando essa aula aqui.
Eu mesmo sou muito agradecido. Obrigado, Crono. Muito obrigado, cara. Se não fosse você, eu nem tava aqui na frente da câmera. Não é à toa também que por causa disso, alguns gregos disseram que Crono é o deus do tempo, é o criador do tempo. Porque se ele criou um espaço que não é imortal, é apenas num espaço mortal que o tempo pode existir. Porque o tempo é mudança, não é? É mudança. Na imortalidade não há tempo, só há eternidade. Então só haveria um lugar onde o tempo poderia existir. Nesse vão entre os dois deuses, entre Gaia e Urano. Quando Urano descolou de Gaia, naturalmente os outros deuses que estavam dentro de Gaia, nos porões de Gaia, saíram, nasceram de novo, um segundo nascimento. Saíram, eles viram a luz do dia pela primeira vez. Foi aquela emoção, todo mundo chorou. E como recompensa por essa coragem, Crono foi nomeado o rei dos deuses. E ele decidiu que o próximo passo era escolher uma esposa. E ele escolheu a sua irmã. Não tinha muita opção, não é? Ele escolheu Reia. Os dois casaram, foi aquela beleza. Casamento de gente rica, muita comida, camafeus para todo lado, banda tocando música dos anos 80, gente saindo carregada, tudo aquilo, mulher brigando por causa daquele buquê, tudo aquilo que que um bom casamento precisa ter, não é? Foi assim o casamento dos dois. Eu não sei por que raios Crono decidiu depois, alguns dias, consultar um oráculo para saber o futuro. E ele recebeu uma profecia que o aterrorizou. Ela disse assim: o seu filho vai te destronar. É bom você não se acostumar muito com o trono confortável, porque um dos seus filhos, que ainda está para nascer, ele vai te tirar do poder e vai se tornar o novo rei, vai te dar um chute na bunda. Bom, nós estamos aqui na mitologia grega. Então, o que você acha que Crono fez com essa profecia? Alternativa A: parou de fazer sexo. Alternativa B: usou camisinha. Alternativa C: engoliu seus filhos. Qual que você acha que é a mais tosca? A C, não é? Pois é, foi exatamente a que ele escolheu. Cronos, conforme os filhos iam nascendo, Crono não deixou de fazer sexo com Reia, naturalmente. Não. Ao invés disso, Reia foi ficando grávida de vários filhos. E o que ele fazia? Ele comia esses filhos. Ele engolia esses filhos. E esses filhos, como eram deuses também, os moleques ficavam vivendo na barriga de Crono. Então a história era sempre essa. Reia dava a luz
enrolavam a criança num pano e Crono logo entrava no quarto. Cadê o moleque? Tá aí. Me dá aqui. Não, 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 não. O que você vai fazer? Não comia. Ele fez assim com Héstia, a deusa da lareira, Deméter, a portadora de frutos, deusa das estações, Hera, a de sandália de ouro, deusa da fertilidade, Hades, de implacável coração, deus do submundo, e Poseidon, o de cabeleira azul, deus dos mares. Reia, depois de todos esses nascimentos, estava grávida de novo. E era um martírio para a própria mãe ver os seus filhos sendo engolidos pelo marido. Imagina só. O coração de Reia estava aflito. Ela contou aos seus pais, Urano e Gaia, o desespero dela. E Gaia aceitou ajudá-la. Quando ela deu à luz para o próximo filho dela, o filho, ela estava grávida do garoto, ela deu à luz. Gaia, antes que Crono entrasse no quarto, Gaia pegou o moleque, embrulhou num pano, pulou a janela e se mandou. E no lugar, eles pegaram uma pedra, embrulharam num mesmo pano, ou num pano igual, e fingiram que essa pedra era o recém-nascido. Então, quando o Crono entrou no quarto, ele já foi pegando de maneira violenta, já foi pegando a pedra, que ele não sabia que era pedra, ele achava que era o Deus recém-nascido. Ele já foi pegando e mandou para dentro. E foi para sua casa achando que estava tudo bem. Comi mais um dos meus filhos, tá ótimo. Estou em segurança. Enquanto isso, Gaia levou o recém-nascido para um local seguro. Ela passou por Ponto e levou o garoto para uma ilha chamada Creta. E escondeu o garoto numa montanha distante, dentro de uma caverna chamada Monte Ida, que fica em Creta, naturalmente. Vocês sabem qual era o nome desse garoto? Era o nosso bom e velho Zeus, o homem que se apaixonou por metade das mulheres gregas da história. Apesar de estar longe da mãe, desde o primeiro momento, Zeus foi coberto de mimos. A mãe dele não podia ir lá. Afinal de contas, ela tinha que ser discreta. Mas eles escolheram uma criatura para amamentar Zeus. Uma cabra chamada Amalteia. Uma super cabra. Uma cabra super-herói. Uma cabra Avengers.
Uma cabra que devia estar lá no filme dos Avengers. Ela devia estar lá do lado do Hulk, do lado do Capitão América, devia estar a cabra Malteia. O seu superpoder era ter um leite ultra nutritivo. Então ela amamentou Zeus com esse leite e Zeus ficou poderoso, com os braços bem definidos, assim, né? Virou um cara troncudo. Esse era Zeus. Vocês sabem, por curiosidade, que Zeus, quando cresceu, ficou tão agradecido à Malteia, em gratidão, ele eternizou a Malteia nas estrelas. E nós podemos vê-la ainda quando a gente olha para o céu estrelado e a gente vê a constelação de Capricórnio. Quando cresceu, Zeus pensou num jeito de ajudar a sua mãe. E o combinado é delicioso a maneira como ele fez. Primeiro ele se reuniu com uma outra deusa chamada Metis e ele a convenceu a fazer uma poção que tinha um determinado efeito lá que vocês já vão descobrir qual era. De posse dessa poção, ele se disfarçou. Vocês sabem que Zeus era bom em disfarces. E ele foi até o palácio de Crono, porque Crono estava precisando de um ajudante lá no palácio. Tudo isso foi planejado com Reia, tá? Reia já estava sabendo de tudo isso. Zeus, disfarçado, se candidatou para ser esse ajudante. Tinha uma lista de pessoas, mas claro que Reia deu uma forcinha, né? Reia batia no ombro de Crono, falava assim: ó, esse daqui é bom, eu conheço, fulano de tal me indicou. Então Zeus foi escolhido para ser o copeiro de Crono. Na primeira oportunidade, quando Crono estava ali na frente da televisão para ver o Coringão, Zeus misturou a poção que ele tinha, a bebida que ele estava bebendo. Crono bebeu e essa poção fez com que ele vomitasse todos os irmãos engolidos. Primeiro ele vomitou a pedra. Primeira coisa a sair foi a pedra. E a pedra foi colocada em algum lugar aí. Mas depois, ele vomitou os irmãos de Zeus, que estavam dentro da sua barriga, lá esperando. Não sei o que eles estavam fazendo lá dentro. A situação foi a seguinte. Crono ficou revoltado quando descobriu e chamou os titãs para dar uma coça em Zeus. Só que Zeus não estava sozinho, porque Zeus tinha os seus próprios irmãos. Zeus reuniu seus irmãos, Crono reuniu os titãs e ocorreu a maior batalha da história. Uma batalha épica entre deuses. Deuses do Olimpo. Zeus e seus irmãos versus Crono e os seus irmãos, os titãs. Infelizmente, não havia YouTube para alguém registrar na época, nem celular. Mas as musas sopraram a Hesíodo algumas
cenas dessa batalha. Terrível rugia, pontos infinito. Gaia ressoou fortemente, e o vasto Urano gemeu ao ser sacudido. O solo do alto Olimpo tremeu sobre os golpes dos imortais. E até ao Tártaro nevoento chegou o estrondo surdo dos pés e o horrível fragor dos golpes brutais nas indivisíveis batalhas. A batalha estava empatada. Tínhamos um impasse. Foi então que Zeus fez um movimento decisivo. Ele buscou novos aliados. Ele desceu ao Tártaro porque os ciclopes e os hecatônqueros tinham sido trancados no Tártaro, sabe-se lá por quê. Zeus libertou os ciclopes, libertou os hecatônqueros, que ficaram tão gratos a ele que fabricaram armas para que ele e os seus aliados pudessem usar contra os titãs. Para Zeus, eles fabricaram o raio e o trovão. Para Poseidon, fabricaram o tridente. E para o Hades, fabricaram o elmo da invisibilidade, com o qual ele podia entrar no banheiro feminino para ver as outras mulheres. Esse novo arsenal pendeu a balança em favor de Zeus. E Zeus foi o vitorioso. Um fato intrigante é que, apesar da propaganda toda, Crono parece que nem lutou direito nessa guerra. Alguns dizem que ele nem lutou. Outros dizem que ele lutou mal. Mas muitos comentam que não foi ele a liderar as forças titânicas, foi um homem chamado Atlas. Porque Crono estava tão debilitado por ter passado dias e dias vomitando, que ele na batalha não desempenhou bem. Foi Atlas que aparentemente conduziu as forças titânicas. Tanto assim que depois deles perderem, Atlas recebeu um castigo terrível. Ele foi condenado pela eternidade a sustentar o mundo, a carregar o firmamento. Quanto aos outros titãs, eles foram todos trancados no Tártaro, jogaram a chave fora, e Poseidon, que era bom de construir muralha, a gente já viu que ele involuntariamente teve que construir as muralhas de Troia. Poseidon construiu muralhas de bronze em volta da prisão onde estavam os titãs. E os ciclopes ficaram ali para vigiá-los. E assim nasceram os deuses gregos e nasceram as forças da natureza.
Se vocês gostaram dessa aula, essa aula merece a sua ajuda, desce aí na descrição e veja como você pode ajudar o canal. Muito obrigado pela audiência de todos e a gente se vê na próxima aula, quando continuaremos falando sobre a teogonia. Um abraço, gente!